Olá, pessoal. Nós vamos então ter início agora o nosso vídeo sobre a avaliação de recuperação. Eu vou ajudar vocês a tirar algumas dúvidas que vão ajudar na resposta desses exercícios, ok? Então, gente, primeiro a gente tem que entender o que é um tecido. Então, um tecido é um conjunto de células que do mesmo tipo, né? Então, são células semelhantes, que elas estão juntas e juntas elas desempenham uma função específica no organismo. Então, a gente tem vários tipos de tecido. Por exemplo, o tecido adiposo. Esse tecido adiposo, ele é um tecido que ele é formado por gordura. Ele vai ter uma função de isolamento térmico, então ele vai impedir que o organismo perca calor. Ele vai ser um tecido que ele serve de reserva energética, então em tempos de escassez de alimento, o organismo vai utilizar dessa reserva de energia para continuar funcionando. E é um tecido também que ele ajuda contra choques mecânicos, então ele vai proteger o corpo contra pancadas que possam ocorrer. O tecido muscular, gente, a gente tem 3 tipos de tecido muscular. Eu vou ter o tecido muscular estriado cardíaco, que é o músculo do coração. Esse músculo do coração, ele vai ter como característica ter contração vigorosa, então são contrações fortes e involuntárias. O que significa involuntária? Que se movimenta independente da nossa vontade. O tecido estriado esquelético é um tecido que ele tem contração vigorosa e voluntária. São todos os músculos que estão fixados no esqueleto. A gente tem controle sobre o movimento desses músculos. Terceiro, tecido muscular liso. Onde eu encontro esse tecido liso? As artérias, as veias, os intestinos, o estômago, o esôfago, o útero são formados por esse tipo de tecido. Esse tecido ele tem como característica contração lenta e involuntária, independe da nossa vontade. A gente não consegue controlar. Exemplo. Uma mulher em trabalho de parto, ela consegue controlar as contrações uterinas? Ela consegue controlar o momento exato que o neném vai nascer? Não. Uma pessoa consegue controlar a pressão com que o sangue é bombeado através das veias e das artérias? Não. Então, é um tecido de contração involuntária, tá? Então, com essa explicação, já dá para responder a questão número 2, dá para responder a questão número 3 também. Tecido ósseo. O tecido ósseo é um tecido de sustentação. Então, esse tecido, ele vai formar o esqueleto, ele tem uma parte orgânica, que é formada por células, e uma parte inorgânica, que é formada por sais minerais. Esses sais minerais vão preencher o espaço entre as células. Esse sais minerais, ele é reserva de sais minerais, então, alguns sais minerais essenciais para o funcionamento do nosso organismo, eles estão armazenados nos ossos, e o osso, ele perde sais minerais quando existe falta desses sais na corrente sanguínea. Esse tecido ósseo também, ele tem a medula amarela, que é reserva de gordura, e a medula vermelha. Essa medula vermelha, nela vão ser produzidas as células sanguíneas. Então, o sangue, ele é produzido na medula óssea vermelha, e é essa que é utilizada quando a pessoa precisa de um transplante de medula, ok? O tecido estriado esquelético, contração voluntária.
O tecido nervoso, ele é formado por neurônios, e esses neurônios, através de impulsos elétricos e sinais químicos, vão transmitir informações de uma célula para outra. E através dos nervos, das células nervosas, é possível captar informações do ambiente, como frio, calor, luz, sons. E essas informações, elas são interpretadas pelo cérebro, nosso organismo ele gera respostas. Então, essa é a função do tecido nervoso, ok? Então, com essa explicação de tecidos, dá para responder a questão. A questão número 5 está perguntando a diferença entre cartilagem e tecido ósseo. A cartilagem, ela é um tecido conjuntivo. É um tecido que ele tem como característica não ser irrigado por vasos sanguíneos, então é um tecido de difícil cicatrização. É um tecido que ele é maleável, ele é flexível, então ele é encontrado nas articulações, na traqueia, nas orelhas, na ponta do nariz. E ele também é o primeiro esqueleto que se forma no desenvolvimento embrionário. Então, quando o bebezinho está se formando dentro do útero, o primeiro tecido ele é cartilaginoso. À medida que ele vai crescendo, a cartilagem ela vai se ossificando. Então, nas crianças, as extremidades dos ossos elas são cartilaginosas. Para quê? Para permitir o crescimento. Quando essa cartilagem termina, quando não tem mais cartilagem, o crescimento cessa, a criança não cresce mais. Então, enquanto há cartilagem nos ossos de crescimento, há crescimento. Quando não tem mais, parou o crescimento. Como que é o tecido ósseo? Então, o tecido ósseo é um tecido que ele tem uma parte orgânica, que é formada por células, uma parte inorgânica, que é formada por sais minerais. É um tecido vascularizado, que tem vasos sanguíneos. Curiosidade, é um tecido que você sente dor. Esse tecido, ele é responsável pela sustentação do organismo e na medula óssea vermelha de alguns ossos são produzidas as células sanguíneas, ok? A número 6 dá para responder de acordo com a explicação da questão 5. Questão 7. O tecido que desempenha as funções de revestimento da superfície e cavidades de absorção, secreção e percepção sensorial é denominado. Então, a gente tem o tecido muscular, que a função dele é contração. Tecido epitelial é um tecido de revestimento, ele vai ter glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, a função dele é proteção contra o ambiente externo, tá? Então, ele vai secretar suor, vai secretar sebo, que são as gorduras, e vai absorver algumas substâncias. Tecido nervoso, responsável por fazer a intermediação da informação do meio ambiente com o nosso organismo. É através do sistema nervoso que a gente percebe o que está acontecendo ao nosso redor. E o tecido conjuntivo, existem vários tipos de tecido conjuntivo. O tecido cartilaginoso é um tecido conjuntivo, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo. Então, são tipos diferentes de tecido conjuntivo, cada um tem uma função, tá? Questão número 8, eu já expliquei o que é um tecido. Então, com base nas explicações, dá para responder todas as questões dessa avaliação de recuperação. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me perguntar nos nossos canais digitais e boa prova para vocês, ok? Até a próxima!